O sol ardia sobre o deserto quando o helicóptero de transporte Black Hawk caiu abruptamente, depois de um estouro seco que rasgou o céu. O impacto levantou uma nuvem espessa de areia, e por alguns segundos, o som das hélices girando em falso foi o único sinal de que havia sobreviventes. Dentro, o pânico era controlado com vozes firmes, mas o medo estava em todos os olhos. O general Augusto Tavares, homem de 62 anos, observava o cenário com a frieza de quem já tinha visto guerras demais. O helicóptero, essencial para a evacuação da equipe, jazia imóvel, como um gigante ferido. Os técnicos corriam ao redor da carcaça de metal, abrindo painéis, reconectando cabos, testando sistemas. Nada. O rotor principal permanecia imóvel, o motor, mudo. E com o inimigo se aproximando pelo horizonte, cada minuto perdido custava vidas. General, não temos diagnóstico, disse o sargento Vieira, suando embaixo do capacete. O sistema elétrico está queimado, a central não responde. Mesmo com gerador auxiliar não há sinal de vida. E o helicóptero reserva? Abatido a 10 quilômetros, senhor. Só restou esse. Augusto cerrou os dentes. Naquele instante, percebeu que o silêncio do motor era mais ameaçador que qualquer bomba. Ele olhou o horizonte e viu o brilho distante de caminhonetes inimigas avançando. O tempo estava acabando. Enquanto os técnicos tentavam desesperadamente religar o motor, um som distante ecoou pela base. O som metálico de uma bengala batendo no chão. Todos se viraram. Do outro lado do acampamento, um homem caminhava com passos lentos, arrastando um leve cansaço, mas com olhar firme. Era o veterano Marcos Duarte, conhecido uma vez como Fantasma do Rotor. Ninguém o via há anos. Tinha sido engenheiro-chefe de aviação no auge do batalhão aéreo, o responsável por manter helicópteros voando em condições impossíveis. Mas depois de um acidente trágico, havia desaparecido, exilado pela própria culpa. Alguns diziam que perdera a razão. Outros, que vivia como eremita nos arredores da base. O general o encarou com surpresa. Duarte, pensei que você tivesse deixado o exército. Deixei, general, mas parece que o exército não deixou de me chamar. Os técnicos se entreolharam com desconforto. Para eles, aquele homem era uma lenda e uma vergonha. Diziam que no último voo que comandou, um helicóptero falhou e 4 homens morreram. Duarte carregava esse peso nos olhos, mesmo agora, anos depois. Trouxeram-me porque ouviram que o Black Hawk caiu, disse Duarte, aproximando-se do helicóptero como quem reencontra um velho amigo. E que ninguém consegue fazê-lo voltar a respirar. Vieira respondeu com ironia. Com todo respeito, senhor, já tentamos de tudo. Esse pássaro morreu. Duarte pousou a mão sobre o casco do motor. Morreu ou foi mal escutado? O sargento franziu o senho. Escutado? Helicópteros não morrem sem antes dizer o que os matou. O problema é que vocês pararam de ouvir. O silêncio que se fez foi pesado. Augusto apenas observava. Conhecia Duarte o bastante para saber que aquele homem não falava em metáforas vazias. Ele literalmente ouvia o som das máquinas, como se conversasse com elas. Duarte retirou uma chave inglesa enferrujada da mochila. Os técnicos tentaram impedi-lo. Senhor, é perigoso mexer nesse painel. Pode agravar o curto. Deixem-no, interrompeu o general. Ele sabe o que faz. O veterano ajoelhou-se e encostou o ouvido na carcaça metálica, batendo suavemente com a ferramenta. O som reverberou oco, desigual. Ele moveu alguns fios, desmontou um conector, testou com um multímetro emprestado. Não é o motor, murmurou. É o coração eletrônico. O módulo de ignição foi isolado pelo sistema de proteção térmica. Ele se desligou sozinho. Os técnicos trocaram olhares incrédulos. Isso não aparece em leitura de painel, disse Vieira. Exato, respondeu Duarte, porque vocês estavam olhando telas e não ouvindo pulsos. Em menos de 10 minutos, o veterano fez algo que ninguém ousara tentar. Religou manualmente a linha de energia da ignição, ignorando a sequência digital do software. Um método que só quem viveu a era pré-automática conhecia. Quando girou a chave de teste, o rotor principal estremeceu. Deus do céu, murmurou um soldado. O som do motor começou a crescer, hesitante, depois constante,
até o rugido familiar encher o ar. O Black Hawk estava vivo novamente. Os homens gritaram, batendo palmas, rindo, como se a guerra tivesse terminado ali. Vieira olhou para Duarte com respeito silencioso e o general se aproximou. Como sabia? Duarte limpou o suor do rosto. Porque já ouvi esse tipo de silêncio antes. O helicóptero só precisava ser lembrado de quem ele era. Mas quando o rotor ganhou força total, uma faísca azul cortou o painel lateral e o motor tossiu, ameaçando apagar de novo. O sorriso desapareceu dos rostos. Algo mais estava errado. Duarte franziu a testa, observando o indicador de temperatura subir perigosamente. Não desliguem! Ainda não! Gritou ele. Se desligarem agora, não ligará mais. O general o olhou fixamente. Duarte, o que está acontecendo? O veterano respirou fundo. O problema não está só no helicóptero, general. Está na peça que o conserta. E antes que alguém perguntasse o que ele queria dizer, um estampido ecoou na carcaça. O som de uma explosão interna. O rotor parou, o silêncio voltou e o deserto pareceu prender a respiração. A fumaça que saiu do motor queimado tingiu o ar de um cinza espesso. Os técnicos correram para conter as chamas menores, enquanto o general Augusto observava Duarte permanecer imóvel diante do helicóptero, como se o metal carbonizado o olhasse de volta. Havia algo naquele olhar que não era apenas de frustração, era de reconhecimento. O general se aproximou devagar. Você sabia que isso podia acontecer? Duarte não respondeu de imediato. Passou a mão pela fuselagem chamuscada como quem toca um corpo ferido. Sabia, porque esse helicóptero tem a mesma falha que matou meu esquadrão há 20 anos. O silêncio pesou como chumbo. Mesmo os técnicos pararam. Todos conheciam de ouvir falar a tragédia do voo 17, o acidente que manchara para sempre o nome do então engenheiro-chefe Marcos Duarte. O caso fora abafado, classificado como falha humana, mas ninguém sabia de quem. Agora, ali, a verdade parecia prestes a emergir. O relatório oficial dizia falha do piloto, comentou o sargento Vieira com cautela. Mentira, respondeu Duarte com a voz rouca. O problema foi no sensor de fluxo de combustível, um defeito de fábrica ignorado porque admitir custaria milhões em indenizações. Eu tentei alertar. Disseram que eu estava velho, que meus métodos eram ultrapassados. Ele respirou fundo, tentando conter a emoção. Naquela noite, o helicóptero caiu antes de chegar à base, e 4 homens, 4 amigos meus, morreram queimados. Tudo porque eu assinei o relatório final confirmando a manutenção. Eu cedi à pressão. Eu carimbei a mentira. O general manteve-se em silêncio. Ele lembrava daquela época. Lembrava de ter visto Duarte desaparecer, afastado sem protestar como quem aceitava o exílio que a própria culpa impunha. E por que voltou agora? Porque este helicóptero é da mesma série. E se há um inferno para os mecânicos, é o som de um erro que insiste em se repetir. As palavras soaram como confissão e sentença ao mesmo tempo. O general olhou o horizonte. As caminhonetes inimigas já estavam a menos de 10 quilômetros. Temos 15 minutos antes que cheguem. Dá para fazer algo? Duarte respondeu com voz firme. Se eu desmontar o módulo e refizer o isolamento manual, talvez. Mas vou precisar de um componente que não existe mais. Qual? Perguntou Vieira. Um resistor de 2,7 ohms, cerâmico, modelo antigo. Usavam antes da digitalização. Nenhuma base moderna tem isso. Talvez o depósito velho tenha, sugeriu o general. O abrigo do esquadrão aposentado, ainda guardamos sucata lá. Os olhos de Duarte se acenderam. Se o abrigo ainda estiver inteiro, há esperança. O grupo correu até o armazém abandonado a poucos metros dali. O lugar cheirava a ferrugem e tempo. Pedaços de aeronaves antigas repousavam em silêncio sob a poeira. Era quase um cemitério de máquinas e memórias. Duarte caminhava entre elas como quem visita velhos companheiros. Tocava os painéis, reconhecendo cada detalhe. Aqui, disse, parando diante de um helicóptero antigo, o mesmo modelo do acidente. Esse tem o resistor. Ele abriu o painel e retirou a pequena peça com mãos trêmulas, mas precisas. Era um fragmento de porcelana desgastada, mas ainda útil. Quando o segurou, o general percebeu o brilho de lágrimas nos olhos do veterano.
Essa peça custou vidas, murmurou Duarte. Hoje, talvez salve outras. Voltaram às pressas para o Black Hawk. O sol já começava a descer, e o vento trazia o som distante dos motores inimigos. O general avisou. Temos menos de 10 minutos. Duarte não respondeu. Já estava mergulhado no trabalho, desmontando o módulo queimado, refazendo conexões com o fio dental de solda. A precisão dos movimentos fazia até os técnicos prenderem a respiração. Vieira observava em silêncio. Nunca vi ninguém mexer assim num motor vivo. Ele não está consertando, disse o general. Está pedindo perdão. O veterano religou o circuito, soldou o resistor improvisado e fechou o painel com firmeza. Depois olhou para o general. Vai precisar confiar em mim, como antes. Sempre confiei, Duarte. Ele girou a chave manual e esperou. Um estalo seco, depois outro. O rotor balançou. O som da ignição veio aos poucos, irregular, como se o helicóptero respirasse com dificuldade. Então, o motor rugiu de novo, mais estável desta vez. A vibração preencheu o ar, fazendo a areia levantar-se em redemoinhos. Os soldados gritaram de alegria. Vieira riu nervoso, batendo palmas, mas Duarte, suando, ainda não sorriu. O motor estava ativo, mas havia um leve tremor na frequência, um som que só ele percebia. Não está certo, disse em voz baixa. O motor está funcionando, Vieira insistiu. Sim, mas está com medo. As máquinas sentem quando foram traídas. O general olhou para ele com atenção. O que isso quer dizer? Que ela vai voar, general, mas talvez não volte. Um silêncio pesado caiu. O general o entendeu de imediato. Duarte estava disposto a pilotar. Você não vai, disse Augusto. Eu não deixo. Não tem escolha. Precisa de alguém que conheça esse defeito e saiba ouvir o rotor. Se o sensor falhar no ar, só eu poderei corrigi-lo manualmente. Vieira tentou argumentar. Mas o senhor nem está autorizado a pilotar. Duarte sorriu com ironia. Filho, depois que você enterra 4 homens por causa de um erro seu, nenhuma autorização vale mais que a chance de acertar. O general hesitou. O som dos veículos inimigos já ecoava perto demais. Finalmente ele assentiu. Então voe, velho amigo, e faça valer a segunda chance que o destino está lhe dando. Duarte subiu na cabine, ajustou o fone e olhou para o horizonte dourado pelo pôr do sol. O rotor girava, agora em plena força, como se também quisesse redenção. Ele fechou os olhos e murmurou para si. Dessa vez, ninguém cai. O helicóptero levantou voo lentamente, ganhando altitude. O vento quente bateu no rosto do general, que observava até o último segundo. Mas algo na forma como o motor rugia lhe deu um pressentimento amargo. Um som de despedida. O Black Hawk subiu com força, abrindo um círculo de poeira dourada ao redor da base. O rugido do motor ecoava nas paredes de areia como o som de um coração que, por teimosia, voltou a bater. O general Augusto ergueu os olhos e sentiu um nó na garganta. Lá em cima, Duarte parecia fundido à máquina, homem e metal em harmonia. Os técnicos observavam com espanto e reverência. Vieira, o mais jovem deles, sussurrou. Como ele faz isso? O helicóptero parecia morto. O general respondeu sem tirar os olhos do céu. Alguns homens não consertam motores. Eles os ressuscitam. No rádio, a voz de Duarte soou firme. General, altitude segura atingida. Sistema primário estável. Mas o sensor está instável. Se cair a tensão, perco o controle do fluxo. Qual a prioridade? A evacuação. Quero que tirem todo o pessoal agora. Tenho combustível para 30 minutos. Augusto virou-se para os homens. Todos nos caminhões. Movimentem os feridos. A ave está viva, e enquanto ela voar, temos chance. Os motores terrestres começaram a roncar. O Black Hawk fez uma curva ampla, sobrevoando o acampamento e seguindo na direção das caminhonetes inimigas. A poeira levantada denunciou sua posição, mas também confundiu os sensores térmicos. O general sabia. Duarte estava usando o helicóptero como distração. No interior da cabine, o veterano segurava os controles com firmeza. O painel piscava como um coração irregular. Cada alerta sonoro parecia um eco do passado. As lembranças vinham com força. A noite do acidente,
O som da explosão, os gritos pelo rádio. Ele nunca havia se perdoado. Agora, enquanto o rotor girava sobre o deserto, Duarte entendeu que não estava apenas voando. Estava sendo julgado. Fantasma do rotor, ele murmurou. Hora de provar que o fantasma ainda escuta o vento. O alarme do sistema de combustível apitou, quebrando a concentração. Falha no módulo de fluxo, indicava a tela. Exatamente como antes. O mesmo defeito, o mesmo som. Duarte olhou o painel, respirou fundo e abriu o compartimento lateral enquanto ainda controlava o helicóptero com a outra mão. A vibração do ar era tão intensa que os parafusos tremiam como dentes em frio. Ele removeu a tampa e viu a faísca azulada saltando sobre o resistor cerâmico que havia instalado. O calor queimava os dedos, mas ele não hesitou. Pegou o alicate e ajustou o fio. O motor tossiu, rugiu e o helicóptero oscilou violentamente. A estrutura gemeu como um animal ferido. "Duarte, status!" gritou o general pelo rádio. "Em controle!" respondeu ele, embora o suor lhe escorresse pela testa e o visor vibrasse. Aos poucos a vibração se estabilizou. O rotor voltou ao ritmo certo, firme, quase orgânico. Duarte suspirou, um som entre alívio e dor. "General, o pássaro aguenta. Só preciso que tirem vocês daí." Lá embaixo, os caminhões já se afastavam da base. As primeiras explosões começaram. Os inimigos tinham chegado, mas encontraram apenas um acampamento vazio e um helicóptero rugindo no alto. Duarte mergulhou o Black Hawk em descida controlada, voando a rasante. Metralhou os veículos inimigos com o canhão lateral, destruindo os 2 primeiros. O impacto levantou colunas de poeira. Os soldados inimigos recuaram, confusos. O general, já a 3 quilômetros de distância, assistia de longe com o rádio chiando. "Duarte, abandone a zona. Já cumpriu a missão." "Negativo, general. Ainda tem homens lá. A infantaria do flanco leste está isolada." "Você não vai dar conta sozinho." "Não estou sozinho. Tenho o som do rotor comigo." As palavras soaram quase místicas. O general sentiu um arrepio. Aquele velho realmente acreditava que o helicóptero tinha alma. O vento soprava com força, levantando redemoinhos. Duarte mergulhou novamente. 3 caminhonetes explodiram uma após a outra, mas no terceiro mergulho o alarme voltou a apitar. Falha crítica no módulo térmico. "Droga!" Ele bateu no painel. "Não agora." O motor principal perdeu força. O helicóptero desceu abruptamente. O horizonte girou. O som do rotor se tornou um rugido desesperado. Duarte segurou os controles com as 2 mãos e gritou: "Fica comigo! Você não vai cair de novo, me ouve?" O Black Hawk balançava como folha ao vento. As luzes internas piscavam. O general ouvia tudo pelo rádio: o som do esforço, o atrito metálico, a respiração pesada. E então, subitamente, silêncio. Por um segundo, o deserto pareceu inteiro prender o ar. Depois o rugido voltou, forte, vibrante, como se o helicóptero tivesse decidido lutar também. Duarte riu, uma risada rouca e incrédula. "É isso, garoto. Lembra quem você é." O helicóptero estabilizou a poucos metros do chão. A fumaça do motor era espessa, mas ele ainda voava. O general ouviu o veterano dizer em tom baixo: "Sabe, Augusto, às vezes não é a máquina que precisa de conserto. É o homem que precisa reaprender a acreditar nela." A comunicação cortou por estática. Quando o som voltou, o general ouviu apenas o rugido constante do motor, seguido de um estalo seco. O radar indicou perda de altitude. "Duarte, responda! Duarte!" Nenhuma resposta. Apenas o som distante do vento levando a areia sobre o deserto. A equipe olhou o céu. No horizonte, viram o helicóptero desaparecer atrás de uma duna. Um clarão, depois silêncio. O general abaixou o rádio, o rosto imóvel. Vieira se aproximou, a voz trêmula. "Ele... caiu, senhor." Augusto olhou o ponto distante onde o clarão ainda ardia e respondeu: "Não." Ele pousou onde o céu perdoa os que tentam de novo. O silêncio após o clarão parecia infinito. O vento arrastava a areia, apagando qualquer rastro do impacto,
como se o deserto tivesse decidido guardar o segredo do veterano. O general Augusto permaneceu olhando para o horizonte, imóvel, até que o rádio em sua mão crepitou com um som fraco. General, a voz era rouca, distante, mas inconfundível. Ainda estou aqui. O acampamento improvisado irrompeu em murmúrios. Vieira se aproximou. Senhor, é ele, é o Duarte. O general levou o rádio à boca, tentando conter a emoção. Duarte, onde está? O que aconteceu? Aterrissei, com a ajuda do vento e de um milagre. O pássaro ainda respira, mas está morrendo, como eu. O general sentiu o peito apertar. Vamos buscar você agora. Mande coordenadas. Negativo, general. O helicóptero está vazando combustível. Se vocês vierem, vão se expor. Já fiz o que precisava. Augusto tentou insistir. Não diga besteira, homem. Mandarei um drone, uma equipe médica. A resposta veio com um tom calmo, quase sereno. General, não perca mais vidas tentando salvar quem já se salvou por dentro. O rádio chiou novamente, cortado por estática. Depois, silêncio. 3 horas depois, o sol já havia se escondido quando a equipe de resgate encontrou o helicóptero. A estrutura estava parcialmente destruída, mas não havia explosão, nem fogo. No assento do piloto, apenas um casaco dobrado e uma chave inglesa, a mesma que Duarte usara para ouvir o motor. Vieira a segurou com as mãos trêmulas. Mas onde ele foi? O general se aproximou devagar. Talvez ele tenha seguido o som que só ele ouvia. Ninguém respondeu. O vento soprou entre os destroços, produzindo um ruído baixo, ritmado, o eco de um rotor que parecia insistir em girar, mesmo sem energia. Nos dias que se seguiram, as notícias do fantasma do rotor se espalharam pelas tropas. O helicóptero havia cumprido sua missão. Distraiu o inimigo o tempo suficiente para a evacuação total da base. Nenhum soldado ficou para trás, mas o homem que o pilotara desaparecera, como se tivesse se fundido ao próprio vento. No quartel, o general convocou uma cerimônia simples. Um helicóptero novo, idêntico ao Black Hawk de Duarte, foi posicionado na pista. No painel, ele mandou gravar uma frase. As máquinas só vivem quando alguém acredita nelas. Vieira, agora promovido a tenente, pediu a palavra diante dos soldados alinhados. Nunca o conheci de verdade, mas aprendi uma lição. Ele dizia que helicópteros têm coração. Hoje eu entendo. O coração era o dele. O general colocou a chave inglesa sobre o painel e fez continência. Nenhum discurso ensaiado poderia dizer mais. O som de um rotor distante, vindo do horizonte, fez todos olharem para o céu. Não havia aeronave ali, apenas o vento cruzando o deserto. Mas, por um instante, parecia que o velho Duarte ainda sobrevoava suas próprias culpas, livre, leve, em paz. Na noite seguinte, Augusto permaneceu sozinho no hangar, observando o helicóptero novo. Tocou a fuselagem fria e murmurou. Você ensinou a todos nós que redenção não é apagar o passado, é escolher cair de novo se for preciso, desde que seja pelo certo. E como se respondesse, o vento soprou mais forte, fazendo a bandeira da base ondular com firmeza. O general fechou os olhos e ouviu aquele som. O som que Duarte chamava de voz do rotor. Era o eco da coragem, da culpa redimida, da fé silenciosa de quem conserta o mundo uma engrenagem por vez. A verdadeira força de um homem não está em nunca falhar, mas em levantar-se para consertar o que quebrou, mesmo que o que tenha quebrado seja ele próprio. E se um dia o barulho do vento soar como um motor distante, talvez não seja apenas o vento. Talvez seja o som de Duarte, lembrando que toda máquina e todo coração pode voltar a girar, desde que alguém acredite o bastante. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e conte nos comentários. Você já ouviu o som de algo? Ou alguém pedindo uma segunda chance?